Eu vou contar para vocês os 7 maiores erros que eu cometi, que talvez você esteja cometendo depois que você chega aos 40 anos. Tipo, depois dos 40, você começa a sentir coisas que você não sabe explicar. Não é só o corpo, mas é a alma pedindo mudança. E um dos problemas maiores é que muitas vezes você ignora isso, você ignora esse sentimento que você está sentindo. Então, hoje eu vou falar com carinho e vou falar com verdade quais são os 7 erros que estão te afastando daquela vida maravilhosa que Deus criou para você. E o primeiro erro é acreditar que a sua vida já passou. Sim, eu pensei isso por muitas e muitas vezes. Tipo, você olha para a sua vida e sente que demorou demais, sente que perdeu muito tempo, sente que está atrasado, sente que não realizou os sonhos, não alcançou o objetivo que você tinha para a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, ele não trabalha com atraso. O que te atrasou foi o medo. O segundo erro, que é um dos mais comuns, é você parar de cuidar de si mesma, é você se abandonar. Você para de se arrumar, você para de se priorizar e você para de se olhar com carinho. Você cuidou de todo mundo, menos de você. Você sempre se deixou por último. A prioridade sempre foi as outras pessoas. A prioridade sempre foi resolver o problema das outras pessoas. E você foi se apagando, você foi se esquecendo. Mas a pergunta é: como é que você quer florescer? Se foi você mesma que se esqueceu, foi você mesma que se abandonou. E o terceiro erro é ficar presa no que já foi, ficar presa ao passado. Você revive conversas, você revive situações, você revive momentos passados. Ficar revivendo o que já foi, ficar revivendo o que você passou e ficar revivendo quem você foi um dia é exatamente isso que te prende. E lembre-se, Deus, ele não tem nada de novo para te entregar enquanto as suas mãos ficarem cheias do passado. E o quarto erro é aceitar menos do que você merece, tipo relacionamento rasos, pessoas que te machucam, situações que te fazem mal, e você aceita. Mas por que você aceita isso? Você aceita não é porque você quer, você aceita porque você acha que não merece mais do que isso. E o problema é que isso destrói a sua autoestima, sim, isso destrói sua autoestima aos poucos e vai te apagando por dentro. E essa situação de aceitar tudo das outras pessoas, de você achar que você não merece, isso vai te apagando por dentro e aos poucos você vai se anulando. Quinto erro, ter medo de recomeçar. E isso eu falo por experiência própria porque isso aconteceu próprio comigo. Você sabe que você precisa mudar, mas você não tem coragem de fazer nada para que isso aconteça. E o medo te trava. É o medo de recomeçar do zero, é o medo da opinião das pessoas e o medo maior, que é o medo de errar. Tem algo dentro de você gritando muda, mas por que você não muda? Você não muda exatamente porque você tem medo da mudança. Entenda uma coisa, às vezes obedecer a Deus dói, mas desobedecer a Deus custa e custará a sua paz. O sexto erro, esse sexto erro, ele é muito comum. É o erro de comparar e se diminuir. O que acontece geralmente é você olhar para a vida dos outros e comparar com a sua vida, com a vida que você está vivendo. Aí, então, você começa a se comparar e você se sente atrasada, você se sente menor, você se sente insuficiente, você se sente incapaz, mas você não deve fazer isso porque você não sabe o que aquela pessoa passou para chegar aonde ela está hoje. E tudo acontece na nossa vida no tempo de Deus. Nunca esqueça disso. E aí sim, a sua fé, ela tem que ficar mais forte. Porque quando a gente não tem ninguém, sim, a gente aprende a buscar quem? A buscar Deus. E não é por hábito, é por necessidade. E é isso que irá te sustentar nos dias mais difíceis. Mas lembre-se, Deus, ele não te criou para competir. Ele te criou para você viver o seu propósito.
Vamos para o sétimo e último erro, que é aquele esquecer de evoluir. Ele faz com que você pare de crescer, ele faz com que você pare de aprender e ele faz com que você pare de se reinventar. E eu vou lhe dizer uma coisa, isso envelhece mais do que o tempo, porque quem para fica para trás, independente da idade. E se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Talvez hoje seja aquele dia que você estava precisando acordar. Não para mudar tudo de uma vez, mas para parar de se ignorar. Porque Deus, ele não desistiu de você, mas você precisa parar de desistir de si. E lembre-se, a sua nova vida, ela não começa quando tudo muda. Ela começa quando você decide de não se abandonar mais.